Boa noite, que bom estar com você mais uma vez, um prazer muito grande. E eu vou dizer, bem-vindo ao Jardim do Éden. Hoje eu estou no Jardim do Éden, mais uma vez. Uma alegria muito grande esses momentos. Para mim é gratificante, para você eu espero que seja benéfico. Hoje nós estamos às portas, agora você vai se deparar com o Dia do Trabalhador. Alguns falam o Dia do Trabalho, não é o Dia do Trabalho, é o Dia do Trabalhador. É um negócio mais... Trabalho não precisa de dia, quem precisa de dia é o ser humano. Mas a nossa questão é assim, não vamos considerar a data que foi lançado, o propósito, porque eu tenho percebido que muitas vezes lutam em cima de propósitos que já é um direito de nascença. As mulheres, quando estavam fazendo as reivindicações dos seus direitos, era uma coisa que elas tinham já por direito. Então, aqui nesse caso, o que eles estão buscando é o que eles merecem, é o que eles precisam. Vamos considerar um pouquinho alguns pontos importantes para o sucesso, para a felicidade, para a estabilidade daquele que quer ser um homem de bem na vida profissional. Verifique o seguinte, eu tenho buscado e encontrado resposta a muitas necessidades, a situações mais variadas nas Escrituras Sagradas. Eu não poderia deixar de considerar, porque a Bíblia Sagrada nos ensina os mais variados pontos para você ser bem-sucedido nessa terra e na eternidade, que é mais importante ainda. Verifique o seguinte, eu tenho aqui e gostaria que você acompanhasse comigo, por certo vai ser gratificante, tá certo? A gente começa com um ponto precioso. Na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 5, verso 18, olha que interessante que ele vem falando. Olha que palavra preciosa. Porque diz a Escritura, não ligueis a boca do boi que debulha, ou algumas traduções diz que malha o trigo no caso. Digno é o obreiro, ou seja, o trabalhador do seu salário. Então, a questão aqui não é a preocupação de Deus, o desejo de Deus não é com o boi simplesmente, é usar uma figura de linguagem. Você não vai ficar usando o boi para malhar o trigo com a boca amordaçada para ele não poder comer. Isso não é justo. E se com o animal não é assim, imagine com o ser humano. Ele tem direito. E na última parte do verso diz, digno é o obreiro ou o trabalhador do seu salário. Então, quando termina o mês, o patrão pagar o trabalhador, ele não está fazendo nada de especial, ele está fazendo simplesmente a obrigação dele. Porque se ele não quer pagar, ele não pode exigir do trabalhador o trabalho também. É muito simples. Então, esse é um fator importante. Infelizmente, às vezes as coisas nem sempre vêm como deveria, mas é importante nós termos em mente a lição para os nossos dias. Olha, um outro texto que eu tenho aqui, que também é importante, é Colossenses capítulo 3, verso 23, que diz o seguinte, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Então, isso aqui é uma lição preciosa para a gente. Faça, desenvolva, desempenhe as suas responsabilidades com fidelidade, com amor, com carinho, com disposição, com alegria, como se você estivesse fazendo para Deus e não para o ser humano. Não pense em fazer para receber um salário. Pense em fazer porque é um privilégio que você tem de fazer. O salário ele vai vir espontâneo. E você vai notar uma coisa, quando você fizer o seu trabalho com mais disposição nesse ângulo que eu fiz menção, com alegria, com disposição, com entusiasmo, com vibração, com perfeição, você vai ver que você vai desenvolver se desgastando menos e vai se realizar muito mais com o seu salário. E até com mais possibilidade de crescer na sua carreira. Então, esse é um ponto que a gente não pode deixar de considerar. Muitas vezes a pessoa está trabalhando, olhando para um salário. Contam que tinha 3 homens que estavam trabalhando em uma pedreira. E a um perguntaram, o que você está fazendo aqui? Aí ele, estou quebrando pedras.
Perguntaram ao outro: o que você está fazendo aqui? Eu estou ganhando o meu salário. Eu estou ganhando a manutenção da minha família. E perguntaram ao terceiro: o que você está fazendo aqui? Ele falou: eu estou ajudando a construir uma grande catedral. Você está notando a visão como que muda de uma pessoa para outra? Então, quer dizer, se nós tivermos uma visão um pouco mais ampla, nós vamos ficar, você vai se realizar mais, você vai ser mais feliz, vai se desgastar menos, vai encontrar motivação para trabalhar. Então, esse passo é precioso. Agora, tem um ponto importante aqui para a gente considerar. O apóstolo Tiago, capítulo 5, verso 4, olha que aqui ele dá um puxão de orelha em alguns. Ele fala assim, ó: e eis que o jornal dos trabalhadores, ou seja, o salário dos trabalhadores, que ceifaram as vossas terras, e que por vós foi diminuído, clamam, e os clamores dos que ceifaram entraram aos meus ouvidos, diz o Senhor dos Exércitos. Então, verifica o seguinte: muitas vezes pessoas estão usando quase como se fosse de uma malícia. Bota para trabalhar e fica segurando. Exige o máximo, mas não corresponde na hora de compensar o esforço da pessoa. E Deus vai cobrar. Assim, isso infelizmente tem acontecido muito em alguns quadros políticos, em que a pessoa trabalha o mês todinho e termina o mês e não entra o dinheiro. E passa mais 10 dias, e passa mais 15 dias, e passa mais 20 dias, e 2 meses às vezes, e olhe lá. Então, para você ter uma ideia como a situação é dolorosa, Deus está vendo e vai cobrar dessa classe de pessoa. Então, primeiro você viu que o trabalhador é digno do seu salário. Segundo, você viu que deve se fazer com perfeição, com amor, com carinho, com disposição, como se estivesse fazendo para o Senhor e não para o homem. E terceiro, agora, primeiro ele falou do trabalhador, agora ele vem falando com o empregador, o patrão, que ele tem que ser responsável e pontual. Se ele quer exigir da pessoa produtividade com qualidade, com rapidez, com perfeição, ele também tem que dar com responsabilidade e pontualidade a recompensa, que é o salário. E ele não tem que se julgar como se fosse o bonzão porque pagou em dia, não. É uma obrigação dele pagar em dia. Para a gente ter uma noção como que é a situação. Agora, tem alguns pontos importantes que eu gostaria de deixar com você. O trabalho nós temos que admitir que há uma parceria. O trabalhador depende do trabalho. Então, depende do empregador. E o empregador também depende do trabalhador. Você está notando que é uma permuta de benefícios. Agora, não pode haver irresponsabilidade de nenhuma das duas partes. Se você está ganhando para trabalhar, então faça direitinho, não fica escorando, não fica mocegando, como dizem alguns, não fica cozinhando galo. Faça com exatidão, faça... Está notando como que é? Então, o patrão vai sentir, por mais duro que seja o patrão, se ele vê o esforço da parte do funcionário, ele é tendente a valorizar essa pessoa. Ele pode talvez nem usar palavras para dizer, você é bom. Não. Tem pessoas que não têm na sua mente, no seu coração, essa índole, essa forma de pensar. Mas para você ter uma ideia, diante dessa cena, é bom admitir uma coisa. Só para você ter uma ideia, em uma empresa que eu conheci na cidade de Jequié, na Bahia, em uma ocasião foi um corte de 300 funcionários. 300. E interessante, um amigo meu que trabalhava nessa empresa falou, poxa, eu estava doido para ser cortado, queria ser despedido. Eu já estou aqui há tantos anos. Não foi. Por que não foi? Era responsável, era zeloso, era esforçado, não faltava serviço, não chegava atrasado. Quem vai mandar uma pessoa dessa embora? Ninguém. Toda pessoa de bom senso vai segurar uma pessoa dessa. Então, eu devo dizer que, infelizmente, pode ser que esteja faltando emprego. Para quem? Para quem não preenche os requisitos.
Então, está notando como que é a situação? Então, vamos ser zelosos. Vamos fazer isso. Isso não é ficar puxando, não, como alguns dizem. Não, 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 não. Nada disso. Isso é responsabilidade. Isso é responsabilidade. Isso é zelo. Isso é fazer e encontrar uma motivação especial. E há recompensa para essas pessoas, se não nessa terra, mas diante de Deus. Então, esse é o ponto importante. E o empregador, ele também tem que admitir, também tem que aceitar que se ele corresponder com o empregado também vai se sentir mais animado. Está notando como que é a história? Admita o empregado que se ele contribuir para o crescimento da empresa, ele está contribuindo para o bem-estar dele mesmo, até para uma possível futura promoção. O patrão falou, poxa, você me ajudou tanto, olha, você até me deu algumas ideias que me ajudou no crescimento da empresa, você merece, você precisa de estar em uma posição melhor. Dá para você entender como que é a situação? Então, agora, lembra de uma coisa, se você fica em um estágio de só ficar ali como se fosse batendo o cartão para receber salário, o dia que aquela empresa quebrar, você vai ser afetado também. Por quê? Até os seus direitos trabalhistas você perde. Faliu a empresa, não tem. Está notando como que é? Outra, levar a sério. Então, eu visto a camisa da empresa como se a empresa fosse minha. Eu quero fazer aquela empresa crescer. Porque quanto mais ela crescer, fica melhor para mim, como funcionário. Então, esse ponto é importante. Agora tem um outro passo. Evita brincadeiras no trabalho. Evita brincadeiras no trabalho. A brincadeira pode causar muito transtorno. Vou contar um exemplo que aconteceu na Bahia. Na cidade, para ser bem preciso, na cidade de Teixeira de Freitas. Então, eu comprei em uma determinada loja e depois de ter comprado, paguei tudo bonitinho, tudo certinho, mas senti necessidade de tomar água, pedi um pouco de água. E a pessoa que me serviu, quando eu botei água na boca, água de sal. Isso não é certo. E eu falei, aí eles lá se justificaram de que estavam brincando entre si. E a pessoa que me serviu não sabia dessa brincadeira. Uma brincadeira de mau gosto. Tenta imaginar se eu tivesse sido um pouquinho mais radical, mais criterioso, e tivesse levado ao conhecimento do dono da empresa, o que aconteceria com esse coitado? Ia perder o emprego. Em troco de quê? De uma brincadeira. Depois falando, nem está ruim de emprego coisa nenhuma. As pessoas não estão levando a sério. Está notando como que é a história? Aqui é lugar de trabalho, aqui não é lugar de brincadeira. Brincadeira em outra ocasião. A empresa pode fazer um encontro social, aí vocês vão brincar à vontade. Mas agora é horário de trabalho, é horário de produzir, é horário de promover o bem-estar da empresa. Então esse ponto é importante. As pessoas têm que estarem atentas. Se é em uma loja, quando entra uma pessoa, procurar atender, dar a ele, entendeu? A atenção devida, se dirigir. Houve um caso, por incrível que pareça, lá na cidade de Teixeira de Freitas também, que entrou um senhor na loja, era uma loja de peças de automóvel, ele ficou de frente ao balcão, os funcionários lá dentro conversando e não deram atenção para ele. Ele ficou em pé ali durante um tempinho, ele não foi, entendeu, atendido, ele se distanciou, foi até a porta da loja, e na porta da loja, então, ele pegou o telefone e ligou para o dono da empresa, que era um amigo dele. Olha, estou aqui na loja, estive no balcão durante um tempo, os funcionários estão brincando, conversando e não me deram atenção, não me atenderam. O dono da empresa desceu do escritório, e aí, o que acontece com os funcionários na hora dessa? Está vendo como que é a situação? Então, não é que o patrão é ruim, não. É que o empregado está desligado, não está levando a coisa tão a sério. Então, nós temos que ver, não estou querendo queimar só o funcionário, mas tem que mostrar que ele tem que também assumir com um senso de responsabilidade. Ele não gosta de receber o salário no final do mês? Então, ele tem que corresponder. Tá certo? Então, esse é um ponto que nós temos que levar em consideração.
Se nós fizermos a nossa parte, Deus vai nos abençoar. O empregador também vai ser abençoado com o nosso trabalho e vai ser um instrumento de Deus para sermos mais abençoados ainda. Você está notando que é um conjunto de coisas? Então, vamos levar a sério. Vamos entender que é um privilégio poder trabalhar. Muitas pessoas estão disputando uma vaga e não conseguem. E você que tem, faça o melhor para não perder. Está notando como que é? Então, capricha, faça direitinho. Esse passo é muito importante para o seu próprio bem-estar. Então, lembra de uma coisa, você tem uma disputa muito grande no mundo moderno. A tecnologia desempregou muita gente. A mudança nesse mundo todo, o que na década de 70 você via um montoeiro de funcionários dentro de um banco e uma fila enorme de pessoas para serem atendidas. Hoje, quantos funcionários de banco foram desempregados pela tecnologia? Você percebe que você não precisa nem ir ao banco, você resolve tudo no seu celular, no seu tablet, no seu computador? Está notando como que é? Se você for observar, as empresas de ônibus que antes tinham um motorista, tinham um cobrador e ainda tinha às vezes um fiscal em determinadas situações. Agora o próprio motorista já faz tudo. E com um cartãozinho para pagar a passagem pelo cartão, mais fácil ainda. Quantas pessoas perderam emprego nesse sentido? E assim em vários ramos de mercado, em vários ramos comerciais e industriais. Então, você tem que admitir uma coisa. Está existindo emprego? Está existindo emprego. Talvez o que está faltando não é emprego. São pessoas qualificadas para assumir a posição. Dá para perceber? Então, você, meu jovem, o que está entrando ou que não entrou ainda no mercado de trabalho, aproveita para se preparar agora. Para quando você entrar para ficar. Entrar para usufruir. Entrar para ser bênção. E você que já está no mercado de trabalho, procure ver em que você pode melhorar, para você não perder o que você já tem. Está notando? Então, leva em consideração que esse dia do trabalho, do trabalhador, seja um marco na sua história, para você refletir um pouco sobre isso que eu estou falando. Melhorar em seu estilo de vida profissional. Para ser uma bênção e ser abençoado. Que Deus te abençoe. Entenda, faça tudo como se fosse para o Senhor. E até a próxima semana, então, quando teremos mais um vídeo.